Capítulo 6. E Davi passou a ajuntar novamente todos os homens seletos em Israel, 30.000. Então se levantaram Davi e todo o povo que estava com ele, e foram a Baal e Judá para fazer subir de lá a arca do verdadeiro Deus, onde se invocava um nome, o nome de Jeová dos Exércitos, sentado nos querubins. No entanto, fizeram a arca do verdadeiro Deus andar numa carroça nova, para carregá-la da casa de Abinadab, que estava no morro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça nova. Levaram-na assim da casa de Abinadab, que estava no morro, com a arca do verdadeiro Deus. E Aiô andava na frente da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante Jeová com toda sorte de instrumentos de pau de junípero, e com harpas, e com instrumentos de cordas, e com pandeiros, e com sistros, e com símbolos. E por fim chegaram até a eira de Nacon, e Uzá estendeu então a mão à arca do verdadeiro Deus e segurou-a, porque o gado quase causara um transtorno. Nisso se acendeu a ira de Jeová contra Uzá, e o verdadeiro Deus o golpeou ali pelo ato irreverente, de modo que morreu ali perto da arca do verdadeiro Deus. E Davi ficou irado pelo fato de Jeová ter irrompido numa brecha contra Uzá, e aquele lugar veio a ser chamado de Pérez-Uzá até o dia de hoje. E naquele dia Davi ficou com medo de Jeová e começou a dizer: Como virá a mim a arca de Jeová? E Davi não estava disposto a remover a arca de Jeová para junto de si a cidade de Davi. Portanto, Davi fez que fosse levada à casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Jeová ficou morando na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E Jeová abençoava a Obed-edom e a todos os da sua casa. Por fim se relatou ao rei Davi, dizendo-se: Jeová abençoou a casa de Obed-edom e tudo que é seu, por causa da arca do verdadeiro Deus. Então Davi passou a ir e a trazer a arca do verdadeiro Deus da casa de Obed-edom para cima à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os carregadores da arca de Jeová tinham marchado 6 passos, ele sacrificou imediatamente um touro e um animal cevado. E Davi estava dançando diante de Jeová com todo o seu poder, estando Davi cingido de um éfode de linho. E Davi e toda a casa de Israel faziam subir a arca de Jeová com gritos de alegria e com toque de buzina. E sucedeu que, entrando a arca de Jeová na cidade de Davi, a própria Mical, filha de Saul, olhou pela janela e chegou a ver o rei Davi pulando e dançando diante de Jeová. E ela começou a desprezá-lo no seu coração. De modo que trouxeram a arca de Jeová para dentro e a colocaram no seu lugar dentro da tenda que Davi havia armado para ela. Depois, Davi ofereceu sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum perante Jeová. E havendo Davi acabado de oferecer os sacrifícios queimados e os sacrifícios de participação em comum, então abençoou o povo em nome de Jeová dos Exércitos. Além disso, repartiu a todo o povo, a toda a massa de gente de Israel, tanto a homem como a mulher, a cada qual um bolo de pão de forma anular e um bolo de tâmaras, e um bolo de passas, todo o povo indo depois cada um para a sua própria casa. Davi retornou então para abençoar os da sua própria casa. E Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse então: Quão glorioso se fez hoje o rei de Israel, quando se descobriu hoje aos olhos das escravas dos seus servos, assim como um dos homens inane se descobre de vez. Nisto Davi disse a Mical: Foi perante Jeová que escolheu antes a mim do que a teu pai e a todos os da sua casa, para me pôr no comando como líder do povo de Jeová, Israel, e eu vou festejar perante Jeová. E vou fazer-me ainda menos estimado do que isso, e vou ficar rebaixado aos meus olhos. E com as escravas que mencionaste, com elas é que estou decidido a glorificar-me. Assim, no que se refere a Mical, filha de Saul, ela não veio a ter nenhum filho até o dia da sua morte.